A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Como é que é mesmo? Chega de saudade. Não, vou ter que ensaiar mais um pouco, porque eu não tô acostumado. Hoje é dia de passinho pra cá, passinho pra lá, música ao fundo, noite de baile, com Chega de Saudade, da Laís Bodansky. Pegou nada de eu dançando não, né? Por favor, vamos preservar o amiguinho. Para falar de Laís Bodansky, temos que começar pelo sobrenome, um sobrenome famoso, estudado no cinema nacional, afinal de contas, Laís é filha de Jorge Bodansky. Ele realizou um filme chamado Iracema, uma transamazônica, que é, na verdade, um grande híbrido, mistura linguagem documental com ficção. Até hoje ele é estudado por essa abordagem diferente, única que ele deu, além de inúmeras outras produções e projetos que ele dirigiu ao longo dos anos. Ou seja, Laís Bodansky cresceu nesse meio, vendo o pai correndo atrás para tornar projetos viáveis, e já falou várias vezes que isso que a direcionou a fazer cinema. Inclusive a jovem Laís Bodansky já sentindo o que seria se tornar uma mulher no cinema brasileiro, ali na década de 80 e 90, onde ainda era um ambiente predominantemente masculino, ela já se impondo como uma figura criativa naquele espaço, e essa questão já está muito presente em seu filme de estreia, seu primeiro curta-metragem chamado Cartão Vermelho, que acompanha uma jovem que está ali brincando com os amigos, jogando pelada na rua, e já traz aquele confronto de masculino, feminino, isso é coisa de menino, isso é coisa de garoto, como assim ela está jogando bola? Ou seja, metaforicamente, Laís Bodansky já mostrando que, ó, estou aqui brincando no mesmo campo que vocês, me segurem. Cartão Vermelho, esse curta-metragem de 14 minutos que está no YouTube, para os curiosos, ele foi feito em 94 e foi selecionado no New York Film Festival. Foi muito reconhecido internacionalmente em festivais nacionais, mas a Laís Bodansky percebeu que o próprio público brasileiro não assistia, não tinha tanto acesso ao curta-metragem dela e ao curta-metragem de vários outros cineastas. Então ela começou com o já sócio e parceiro Luiz Bolognese, o lindo projeto, a linda proposta do Cine Mambembe, onde eles basicamente levavam filmes para serem exibidos em cidadezinhas, em locais mais afastados do interior e de outras regiões do Brasil. E essa linda aventura de levar o cinema brasileiro aos brasileiros virou o documentário Cine Mambembe, O Cinema Descobre o Brasil, de 99, que registra todas essas viagens. E, gente, isso foi antes de tecnologia, de link, pendrive. Viajavam com rolos de filme, com projetor, com um esquema portátil que pudesse ser transferido de cidade em cidade para o público que ali pela primeira vez se via. Muitas cidades e povos tiveram acesso ao cinema pela primeira vez através desse projeto Cine Mambembe. Quem aqui nunca foi ao cinema, levanta a mão! Só essa iniciativa já bastava um vídeo para celebrar Laís Bodansky. Porém, ela foi muito além disso. E ela já decidiu, depois do primeiro curta, emendar no primeiro longa-metragem. Não foi um longa qualquer, mais leve não. Bicho de Sete Cabeças. Aclamado pelo mundo inteiro, uma temática crua, cruel, dolorosa, exposta em imagens fortíssimas que mostram o grande ator que é Rodrigo Santoro e a grande diretora que é Laís Bodansky. E o Bicho de Sete Cabeças acabou se tornando o primeiro longa-metragem de Laís Bodansky, mas ela não imaginava que assim seria, porque ainda nos tempos de faculdade, e ela fez faculdade de cinema, se formou na FAP em São Paulo, já nos tempos de estudante ela imaginava e bolava um roteiro de longa-metragem que se passava exatamente num clube de dança, um clube de dança noturna em São Paulo, que inclusive ela frequentava com muita frequência. Embora muita gente não imagine, Laís Bodansky sempre curtiu dançar, sempre gostou de frequentar e participar desses concursos de dança. Então, ainda muito jovem, ela começou a traçar um possível roteiro que se passava todinho dentro desse espaço, dessas trocas e vivências humanas e do calor da trilha sonora ao fundo e como que a música podia moldar diferentes personagens e várias emoções à flor da pele, conflitos dramáticos. Ideia de roteiro essa que, bem, acabou se tornando seu segundo longa-metragem, Chega de Saudade. É tão animado o baile, eu achava que era, não sei, que a música era mais antiga, sabe? Achava que não era assim. Muito bom, bom mesmo.
Todo mundo é casado? Filme coral, mosaico, com vários personagens se cruzando, uma questão técnica muito estudada, pois são vários planos de sequência, são vários momentos de câmera solta dançando junto com os personagens, chegando muito perto, trocas de olhares, gestos sutis, a forma como muito comunica sem necessariamente estar exposto, estar explícito. A imersão nessa locação é fundamental tanto para o elenco como para o público que vai entrar na história. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos baixar o astral. A noite está maravilhosa para quem quer viver. E a Laís Bodansky tinha experiência como atriz. Inclusive, ela estudou com Antunes Filho, um ícone indiscutível das artes cênicas e dramáticas de São Paulo. Então ela teve esse momento de explorar o estado de presença, o estado de espírito que um ator conseguia alcançar em set. Então a escolha desse elenco, a escolha desses atores seria um momento muito importante do processo criativo da Laís Bodansky. A questão do envelhecimento ou do amadurecimento é muito vital a esse filme, principalmente em duas personagens muito tocantes, vividas maravilhosamente bem pela Cássia Kiss e Beth Faria. Elas pedem essa ausência de vaidade, pedem essa intimidade e confiança com a câmera que chega perto, que capta as rugas, que capta as angústias em relação ao próprio corpo como parte fundamental das motivações desses personagens. Coisas que só podem acontecer na juventude. Beth Faria é uma grande musa do cinema nacional que acabou de completar 80 anos com uma juventude invejável. Ela vive ali uma personagem que não lida bem com a idade e da maneira como os olhares são direcionados para ela. Então é preciso muita confiança entre uma diretora e um elenco de abordar isso visualmente, de abordar isso com uma câmera que chega perto, se aproxima mesmo. Esse elenco conta com participações afetivas constantes no universo da Laís Bodansky, pessoas como Paulo Vilhena, como a Clarissa Bujanra, que são rostos conhecidos de outros filmes que ela fez ou viria a fazer. E tem também umas participações pontuais muito especiais, figuras do nosso passado cult pop, como por exemplo a Marli Marley, o Jorge Loredo, eterno Zé Bonitinho, perigote das mulheres. E a banda, maestro, e as nossas garotas. Sem a maquiagem padrão, num papel completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E não tem como, não é possível falar desse filme e do elenco dele sem dar um destaque muito especial para a dupla Tônia Carreiro e Leonardo Vilar. Dois gigantes, titãs do nosso cinema, da nossa arte, ali no que seria o seu Canto do Cisne, na verdade, a sua última valsa. Cai melhor, né? Filme de dança. Ela, como sempre, é uma grande diva, extremamente vaidosa, porém muito consciente da fragilidade da sua personagem. Leonardo Vilar dizendo através dos olhos o que nenhuma frase de roteiro poderia transmitir em toda a potência que ele colocou em todos os papéis que fez. Depois de tantos anos de prestígio, é essa a imagem que você vai deixar. É essa, deselegante e covarde. E é realmente de arrepiar, de aplaudir, essa lindíssima despedida captada ali por uma câmera atenta, curiosa, íntima do Walter Carvalho. Afinal de contas, Walter Carvalho na direção de foto, todo mundo já sabe no que vai dar, mas também pela sensibilidade aflorada da Laís Bodansky na regência de todo aquele baile. Falando em regência, em orquestra, em música, a trilha sonora é um personagem igualmente importante na construção de um filme como esse. E aí entra a figura muito importante, muito presente, do diretor musical Eduardo Bide, que foi fundamental não apenas em conseguir o direito autoral de todas as músicas planejadas para a trilha sonora, mas também ao pensar novos arranjos, novas releituras daqueles clássicos, como é o caso da própria canção título, né? Um clássico da nossa bossa nova pela voz e toque do João Gilberto, que aparece de forma muito diferente no filme. Inclusive, Eduardo Bide, muito importante para a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Elza Soares no set de filmagem. A Laís Bodansky tinha muito interesse em ter músicas de Elza Soares no repertório e ficava pensando quem poderíamos encontrar para interpretar essas músicas tal qual Elza Soares, ao que Eduardo propôs. Por que não a Elza Soares? Desculpa, gente, eu fiquei nervosa. Que aparece em cena
como atriz. Ela não faz ou personifica Elza Soares. Ela está ali como uma personagem, a cantora Ana. Inclusive, ela divide microfone com Marco Ribas, também um grande cantor icônico da nossa MPB. Estão lá os dois em cena, cantando e encantando, e que bom que isso foi colocado em algum filme para a gente ter o registro desses dois se divertindo no palco. Chega de Saudade é uma grande mistura, orgulhosamente essa mistura é um turbilhão no sentido técnico, no sentido estético, mas principalmente no sentido humano. Então é muito bonito, eu diria até simbólico, pensar que o filme se passa num clube de dança e a coreografia mais perfeitinha acontece entre a câmera e os atores que ela capta. No Festival de Brasília daquele ano, ele ganhou o Candango de melhor direção e melhor roteiro e levou também o Candango de melhor filme no júri popular, sendo ovacionado, aplausos que duraram muitos minutos após a exibição. Também foi destaque no mercado internacional, principalmente em festivais voltados para o cinema feminino. Ele inclusive ganhou o prêmio especial do júri no festival francês Film de Femmes. Será que falei certo? Que é um festival focado no cinema produzido, concebido, dirigido por mulheres. Ou seja, Laís Bodansky segurou essa dança por um tempo, mas quando foi para dançar, dançou bem. Salão inteiro só para ela. O roteiro, inclusive premiado, o roteiro do Chega de Saudade, foi mais uma parceria entre a Laís Bodansky e o Luiz Bolognese, que é uma das duplas mais criativas e importantes do cinema nacional recente. Luiz Bolognese escreveu basicamente todos os roteiros que a Laís Bodansky gravou. Eles estão nessa parceria há décadas e também fizeram juntos os filmes da Laís Bodansky pós Chega de Saudade, que foram As Melhores Coisas do Mundo, um filme adolescente extremamente maduro e delicado, o Como Nossos Pais, que foi um fenômeno e basicamente é o filme mais premiado no Brasil em 2017, e o ainda inédito A Viagem de Pedro, primeiro filme de época da dupla, em que tem basicamente o Cauã Raymond vivendo Dom Pedro I. Tô curioso. Você tá curioso? Eu tô bem curioso. E eles têm juntos a Buriti Filmes, que é realmente uma troca afetiva profissional. Eles sempre estão envolvidos no projeto um do outro. Inclusive, os longas-metragens do Luiz Bolognese, que foi a animação História de Amor e Fúria, lá em 2013, inclusive ganhou o prêmio Annecy Internacional de Melhor Animação, foi a Laís Bodansky que produziu. A mesma coisa o documentário Ex-Pajé, também dirigido pelo Bolognese, produzido pela Laís Bodansky. Ou seja, é uma troca que dá muito certo para o público, para o cinema brasileiro. Tomara que eles ainda escrevam e façam muitas coisas juntas no futuro. Falei pra caramba da carreira da Laís Bodansky e, como se não bastasse tudo isso, ela ainda está diretamente envolvida na questão da fomentação. Durante 15 anos ela esteve à frente do Tela Brasil, que vem exatamente com aquela proposta de levar cinema para comunidades carentes ou então para lugares mais afastados, pessoas que não teriam acesso ao cinema se não fosse esse projeto do Tela Brasil. Ou seja, um mulherão do nosso cinema, uma artista múltipla, incansável, que é basicamente presença fundamental para o cinema brasileiro nas últimas décadas. Como deu para perceber, o sobrenome Bodansky é patrimônio nosso. Assim como o cinema brasileiro, que, como eu sempre digo, e sempre repito, e sempre direi, e sempre repetirei, é muita coisa.